Então, Ruth 1, se o irmão encontrou, eu sei que você acabou de se assentar, mas se você pudesse colocar em pé, apenas por mais um momento, em reverência à palavra de Deus, depois prometo que você vai ficar sentada, não vou pedir novamente para você se levantar. Ruth capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, tá bom? Como nós temos feito, o capítulo é curtinho, nós vamos ler todo e depois nós vamos nos concentrar na sessão desse texto. Diz assim, Ruth 1, 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com suas 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. E lhe disseram: sem dúvida, voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas. Por que viríeis comigo? Poderia eu ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias esperar até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida, a órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo, para que eu te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chameis Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, por aquilo que nós declaramos aqui, essas verdades espirituais que nós cantamos, do quanto o Senhor é bom, do quanto o Senhor não muda, do quanto o Senhor é o mesmo, e assim o será para todo sempre, do quanto o Senhor, ó Deus, levou sobre si o fardo dos nossos pecados e carregou sobre si a nossa culpa, oferecendo a nós o perdão, oferecendo para nós, ó Deus, reconciliação contigo. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou nesse dia sobre nós.
e pedir que no nome de Jesus, diante dessa tua palavra, teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor, de maneira poderosa, de maneira a transformar a nossa mente, o nosso coração. Nós oramos assim com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, nós já tivemos 2 mensagens sobre esse capítulo de Ruth, sobre esse início da história, não é? Nós dividimos o capítulo 1 em 3 sessões maiores, para facilitar o nosso entendimento. Então, em todas as mensagens nós lemos todo o capítulo, porque como ele é curtinho, ia facilitar para nós o entendimento, né? Para que aquele irmão que de repente não veio nas outras mensagens pudesse também entender, compreender melhor o contexto da passagem. Mas a gente dividiu em 3 sessões. A primeira sessão vai do 1 até o verso 5, acompanha por favor na sua Bíblia, que é quando Noemi foge dos seus problemas. Diz o texto que ela e seu marido Elimeleque, junto com seus 2 filhos, Malom e Quilion, saem de Belém de Judá, né? Eles eram efrateus de Belém de Judá, saem da sua terra e vão para Moabe por conta da fome. Informação importante que a gente precisa recapitular aqui é o tempo em que isso acontece. O texto diz para nós que isso acontece na época dos juízes. Que época é essa? Por que o autor está fazendo questão para nós de narrar em que momento essa história ela acontece? Volte, por favor, uma página aí na sua Bíblia, porque aí você tem o final do livro de Juízes, certo? Amém? Se voltar uma folha aí. E aí o capítulo 21, verso 25, tem um versículo, e esse texto desse versículo 25, ele se repete algumas vezes ao longo do livro de Juízes, para retratar que momento é esse. Então esse versículo aízinho pequeno, resume o período do juízo. Ele vai dizer assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, como não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Em outras palavras, cada um ia conforme a sua própria cabeça. O que você pensasse que era certo, você fazia. É o que a gente hoje vê por aí, quando alguém diz assim, não, senti no coração de fazer. Senti no coração. Embora a Bíblia fale que o nosso coração é enganoso e o nosso coração é totalmente corrompido pelo pecado. Mas ainda assim, há quem insista em se deixar guiar pelo próprio coração. Esse período dos juízes é um período de degradação total em Israel. Guerra, conflito, depravação, idolatria, prostituição. A nação de Israel vai de mal a pior. Depois da morte de Josué e daquela geração que serviu ao Senhor junto com Josué, a nação vai de mal a pior. E cada juiz dos 6 que aparecem no livro, cada juiz parece que consegue ser ainda pior. Então, a coisa toda vai numa espiral descendente de degradação. Cada juiz vai piorando e piorando e piorando. Agora, em Deuteronômio capítulo 17, Moisés escreveu sobre a promessa de que Deus traria sobre Israel um rei. E esse rei seria um rei temente ao Senhor, temente a Deus, e que conduziria o seu povo de acordo com a lei do seu Deus. Por isso ele diz, como não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia alguém para conduzir a nação espiritualmente, não apenas administrativamente, mas espiritualmente. E aí nesse período eles então vão sair da terra deles e vão para Moabe em busca de alimento para sua família. Agora lembre também que a terra em que eles estão, a terra de Canaã, é a terra da promessa do Senhor. É a terra da promessa do descanso, é a terra da promessa da provisão de Deus, do mel, do leite e mel que Deus iria prover. Mas essa terra, desde os patriarcas, já tinha passado por períodos de seca, né? Os irmãos vão lembrar aqui, a gente falou, por exemplo, nisso, quando a gente falou sobre Abraão, e que Abraão está lá na terra de Canaã, e ele enfrenta um período de seca e ele desce para o Egito. Então a terra era uma terra farta, mas passava por períodos de seca. O texto não diz se esse era um período de seca por causa do clima mesmo, uma situação da própria natureza, ou se era por desvio do pecado de Israel.
Embora, por ele ter dito que esse tempo era o tempo dos juízes, dá para nós uma indicação mais acertada de dizer que a seca que Israel está vivendo aqui é por conta do pecado. Então, por causa do pecado, Deus havia dito que se eles abandonassem os caminhos do Senhor, Deus então pesaria a mão sobre Israel e traria justiça sobre Israel. Isso faria com que o céu não desse chuva, os campos não dessem alimento, os animais não dessem cria e as mulheres não engravidassem. Isso a gente já leu lá no livro de Levítico e no livro de Números. Então, esse primeiro momento é esse momento quando eles saem e vão, na tentativa de fugir do que está acontecendo, eles fogem para Moabe. O caminho certo seria buscar ao Senhor na terra da promessa. Confessar a Deus em arrependimento e contrição, mas eles não fazem isso, preferem fugir dos seus problemas. Depois do verso 6 até o verso 18, nós vamos ver Noemi tomando a decisão de voltar para a terra de Belém, de voltar para a sua terra, porque ela soube, no verso 6 vai dizer, que ela tomou conhecimento de que Deus havia visitado o seu povo. Aqui o texto original, a palavra visitado, aparece aqui como socorreu, Deus socorreu Israel. Deus veio em socorro, como alguém que estava ali em dificuldade, e então chama alguém, clama por socorro a alguém. E Israel, então, tivesse clamado por Deus, que Deus viesse a socorrê-los. E Deus, então, vem socorrer Israel e a terra volta a produzir mantimento. Então, Noemi toma a decisão de voltar. A princípio, a decisão é com as suas 2 noras. Afinal de contas, no primeiro momento, a ideia era passar um tempo apenas em Moabe. O final do verso 1 fala que a ideia deles era morar por um tempo na terra de Moabe. Só que não é isso que acontece. O texto vai dizer para nós que haviam se passado 10 anos desde que eles haviam partido. 10 anos se passaram, diz o verso 4. Então agora ela vai voltar e ela volta com as suas 2 noras. Uma delas, Orfa, vai deixá-la, vai voltar para a sua terra de Moabe, para junto da sua família, mas Ruth toma uma decisão pela fé, de abraçar Noemi, de abraçar a terra, de abraçar o povo, de abraçar o Deus de Noemi. Uma decisão corajosa. Por quê? Porque o cenário todo é um cenário ruim, é um cenário de circunstâncias muito difíceis para Noemi. Veja, ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, ela passou 10 anos longe dos seus parentes, familiares, amigos, conhecidos, ela passou 10 anos longe da sua casa, sua terra, dos seus parentes, e agora ela precisa voltar, mas ainda assim Ruth toma uma decisão pela fé, de abraçar Noemi, abraçar o seu povo, abraçar a sua terra, abraçar o seu Deus. Alguma coisa Ruth havia visto nesses anos de convivência, alguma coisa ela havia compreendido sobre esse Deus de Israel, de que ele de fato era o verdadeiro Deus, o que fez ela pela fé abraçar. Eu estou insistindo nessa ideia de pela fé justamente por causa do cenário, a gente falou disso aqui. As circunstâncias eram ruins, mas ela tomou uma decisão de servir a Deus pela fé. E isso é o que ficou como lição para nós, né? Diante de circunstâncias difíceis, é preciso seguir a Deus pela fé. E agora sim, a última sessão desse texto é quando Noemi fica amargurada, ou quando Noemi demonstra a amargura que ela sente com Deus. Isso vai do verso 19 até o verso 20. Então acompanhe, por favor, na sua Bíblia, que agora a gente vai se concentrar nesses versículos, tá bom? A gente vai focar nesses versículos. A dor da perda, a dor da privação assolavam Noemi. Ela não estava voltando apenas de mãos vazias. Noemi voltava agora também de coração vazio. E isso vai ficar claro para nós. 10 anos depois de ter partido para Moabe, Noemi retornava para Belém, porém sem seu marido e sem seus 2 filhos. A luta da vida não tinha aperfeiçoado e fortalecido a fé de Noemi. Não tinha tornado ela mais fervorosa em Deus, mais resoluta em Deus e na sua palavra. Não, pelo contrário.
A sua fé estava vacilante, a sua visão acerca de Deus estava distorcida, a sua visão sobre si mesmo estava distorcida e ela agora estava a ponto de desistir de tudo. Então foi isso que a dor da perda, do sofrimento fizeram com Noemi. A gente vai mergulhar nesses versículos e são versículos assim que demonstram muita dor dessa mulher. Eu peço ao irmão que preste bastante atenção nas palavras, porque é uma seção do texto tão pequenininha, mas muito profunda. Muito profunda. Vale a pena muito nós refletirmos sobre isso. Eu tenho feito essa série de mensagens, eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu passo a semana inteira, às vezes, confrontado por algumas ideias na hora de colocar no papel. Confrontado por essas ideias. Bom, vamos lá, vamos meditar na palavra. Diz verso 19 assim: assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que essa é Noemi? E a primeira pergunta que a gente faz nesse texto é: por que o alvoroço? Será que Noemi era reconhecida, era uma pessoa de destaque em Belém? O texto não fala sobre isso. Será que Elimeleque tinha alguma fama, não sei, alguma coisa? Enfim, por que a pergunta? Será que a sua aparência estava diferente? Será que a aparência de Noemi estava diferente? Será que as pessoas perguntaram sobre Noemi porque também estavam sentindo falta de Elimeleque e dos dois rapazes, né? Que talvez quando tivessem ido embora ainda eram crianças. O texto também não diz a idade deles. Como eles não tinham esposas, a gente presume que eles tinham menos de 20 anos. Mas o texto não diz para nós também em que idade eles partiram. Seria porque ela voltou com uma mulher moabita, e eles reconheceram que era uma mulher moabita, e Moabe era uma terra inimiga de Israel? Será que era por isso? O texto não diz. Talvez todas essas coisas juntas, e talvez também nenhuma delas. O fato é que o texto não nos apresenta o porquê. Mas essa pergunta, será que esta é Noemi? Essa pergunta é importante. Por quê? Se eles tinham alguma ideia de quem era Noemi, a mulher que chegou 10 anos depois não é a mesma que partiu. E isso é um fato, é percebido pelo texto. A mulher que chegou não é a mesma que partiu. Então a pergunta cabe: essa é a Noemi? Infelizmente não. Infelizmente a gente pode dizer a partir do texto, e ela mesma afirma isso com as suas palavras no verso 20, que aquela agora era uma mulher cheia de amargura e de ressentimento por tudo que ela tinha vivido. Diz assim: mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi. E aqui, só para explicar, no hebraico, a palavra Noemi significa agradável, alguém agradável. Mas ela responde: não me chameis Noemi, mas sim Mara. E a palavra que aparece aqui no hebraico para Mara é a palavra amarga. Amarga. Então ela está dizendo: não me chameis mais daquela mulher doce e agradável que vocês conheceram. Eu não sou mais essa mulher. Eu sou uma mulher amarga. Eu sou uma mulher amarga. Agora, por que ela diz isso? Por que ela pronuncia palavras tão fortes? Ela mesma responde dizendo assim: pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. E aqui há uma outra questão também do hebraico. Porque aqui a palavra que aparece para nós como Todo-Poderoso é a palavra El Shaddai. E El Shaddai é uma expressão não apenas para representar que Deus é todo-poderoso, sim, ok, mas é uma expressão também que no sentido literal, a palavra El Shaddai no sentido literal, significa um Deus com grandes seios prestes a dar leite. Calma que eu explico, se assusta não. Por que essa ideia de grandes seios prestes a dar leite? Lembra que a criança, quando nasce, precisa do leite materno. Mas quando a criança nasce, tudo que ela precisa é o quê? O leite materno. O leite materno tem tudo que ela precisa, não é isso? Então, o leite materno, ele vai prover todas as necessidades daquela criança, sim ou não? Sim? Então, a ideia de se referir a Deus como El Shaddai é se referir a Deus como aquele que tem poder
para prover todas as nossas necessidades. Ficamos claros? Amém? Sim? Se ficar confuso, coça a nuca aí que eu tento explicar de outra forma. Então, ele vai tentar, ela está se referindo como o Todo-Poderoso, e há uma certa ironia aqui. Percebe a ironia? A primeira ironia está no seu próprio nome, o jogo de palavras no seu nome. Não me chamem de agradável, me chamem de amarga. E qual é o motivo pelo qual agora eu não sou mais aquela Noemi que vocês conheceram? Eu sou uma mulher amarga. Porque o El Shaddai, ou seja, aquele que tinha ou que tem todo o poder para fornecer ou para suprir todas as necessidades de seus filhos, não supriu as minhas. Pelo contrário, ele tornou a minha vida muito amarga. Se ele é todo poderoso e podia suprir as minhas necessidades, ele não fez. Ele se colocou contra mim. Olha o que ela diz. Na fartura parti, no verso 21. Mas o Senhor, agora ela usa outra palavra. Aqui a palavra é Iavé. Iavé. Aquele que é Senhor do seu povo, aquele que veio ao encontro do seu povo. Então ela fala, na fartura parti, mas Iavé me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais de agradável, visto que Iavé se colocou contra mim, El Shaddai me afligiu? Há um jogo de palavras aqui no hebraico de propósito. Tamanha a amargura de Noemi que ela está dizendo, olha, eu era agradável e doce, mas a minha vida se tornou amarga, agora eu sou uma mulher amarga. E a minha amargura vem porque aquele que é todo poderoso, que podia suprir todas as minhas necessidades e da minha família, não atendeu. Pelo contrário, ele foi apenas o Senhor e se colocou contra nós, sua mão estava sobre nós. Ela disse isso também no verso 13, quando elas estavam no caminho de volta. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, no caminho de volta, quando ela fala lá com Orfa e com Ruth, para que elas retornem para o seu povo, dizendo que ela não pode mais casar e dar filhos para que elas casem, para que as moças possam casar com esses filhos, né? A gente explicou isso aqui, ela está fazendo a referência à lei do levirato. Ela está dizendo assim, ó, não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa. Por quê? Porque vocês perderam o marido, eu perdi o marido e os filhos. A minha dor é muito maior do que a de vocês. E ela fala, pois a mão de Iavé se colocou contra mim. Deus começou a lutar contra mim. Deus colocou como meu inimigo na minha história. Então, por isso, ela está carregada dessa amargura. Por isso ela está com todo esse ressentimento, por isso ela não tem receio até de responder, de expressar essas palavras publicamente para as mulheres que estão perguntando, será essa Noemi? A impressão que dá é que elas estão voltando e escutam alguém falar, será que essa é Noemi? E então ela já vira respondendo, não me chamem de Noemi não, me chamem de Mara, porque El Shaddai tornou a minha vida amarga. E Iavé se colocou contra mim. El Shaddai me afligiu, ou seja, o meu nome erraram no meu nascimento. Minha mãe e meus pais me chamaram de Noemi com o desejo de que eu fosse agradável. Erraram no meu nome. Deviam ter me chamado de Mara. Mas se erraram no meu nome, erraram também no nome de Deus. Porque vocês chamam ele de El Shaddai e deveriam chamá-lo apenas de Iavé. Percebe a dor dela? A maneira como a perda do marido e dos seus filhos e toda essa aflição nessa jornada aí já de 10 anos fizeram com que a visão dela ficasse distorcida sobre quem Deus é. Uma visão distorcida pela dor, uma visão distorcida pelo sofrimento. Noemi é uma mulher que carrega essa amargura. Afinal de contas, desde criança, se aprende sobre Abraão, Isaque e Jacó. E uma das histórias que se aprende é a história que nós encontramos em Gênesis capítulo 22, quando o próprio Abraão vai sacrificar Isaque e ele chama a Deus do quê? Jeová Jirê. Deus proverá, Iavé o provedor. Mas como Noemi poderia chamar Iavé de provedor, de Jirê,
se ele não proveu o sustento necessário para a sua família, se ele deixou sua família passar fome? Como Noemi chamaria Deus de Yahvé Rafá, ou Jeová Rafá, um Deus que cura, como diz Êxodo capítulo 15, verso 26. Como chamar Deus de Jeová Rafá, se os seus 2 filhos têm nome de definhando e adoentado? Os meninos provavelmente desenvolveram alguma doença degenerativa que os levou à morte. Como dizer que Ele é um Deus que cura quando os meus filhos morreram doentes? Como chamar Deus ou Yahvé de Yahvé, chamar, como aparece em Ezequiel 48, 35, ou seja, um Deus presente em todo o tempo? Como dizer que Deus é um Deus presente quando ela se sentiu sozinha? Quando ela viu sua família morrendo e ficou sozinha, sem ter ninguém? Como chamar Deus de presente no tempo em que você se sente sozinho? Por isso ela acredita que chamar Deus de Todo-Poderoso, de aquele que poderia todas as coisas, bom, de fato, se Ele fosse El Shaddai, poderia ter enviado chuva para as plantações de meu marido, poderia ter provido sustento para que a gente não tivesse que ir para Moabe, poderia ter curado os meus filhos, porque se Ele tem todo o poder, Ele poderia ter curado, Ele poderia ter me livrado de toda essa dor e sofrimento que cercou a minha vida. Por que Deus fez isso? Ou melhor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Na cabeça de Noemi só tem um motivo: Deus se colocou contra mim. El Shaddai está contra mim. Irmãos, quantas vezes nós também, nos momentos de dor e de sofrimento, não pensamos que Deus se colocou contra nós? Quantas vezes essas colocações que eu acabei de fazer a respeito de Noemi também não foram as tuas e as minhas? No tempo da aflição, no tempo das tempestades da vida, quando aquele dia ensolarado dá lugar a nuvens espessas e escuras, e o vento suave começa a dar lugar aos relâmpagos e à tempestade, e as ondas vêm sobre nós, sobre a nossa embarcação, ameaçam nos levar ao naufrágio, e nós dizemos: Deus, onde o Senhor está? Deus está contra mim, Deus está me punindo. A mão do Todo-Poderoso está contra mim. Ele poderia me livrar, mas decidiu não me livrar. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O fato é que quem mudou nessa história toda foi Noemi. Noemi mudou. Então, as palavras dela, não me chameis Noemi, tem razão. Nela, a dor e o sofrimento transformaram em uma mulher amarga e cheia de ressentimento. Uma mulher amarga e cheia de ressentimento. Ressentimento com a vida, ressentimento com a própria existência, ressentimento com as pessoas, ressentimento com o mundo, ressentimento com Deus. Quem é que pode viver uma vida saudável carregando tanta amargura dentro de si? Como carregando uma água tão amarga dentro de si pode viver uma vida saudável? Não a vida saudável carregando a amargura. É preciso, irmãos, perceber que a nossa resposta à dor e o sofrimento da vida, que fazem parte da vida, a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Hoje faz sol, amanhã chove. Hoje tudo vai bem, amanhã parece que nada vai bem. Hoje está tudo certo, as contas estão pagas, a despensa está cheia, os filhos estão com saúde, mas amanhã pode ser que nem tudo esteja bem, porque a vida é cíclica. Então nós passamos muitas vezes por momentos de fartura e provisão, e momentos de escassez e dificuldade, passamos por momentos de saúde e momentos de doença, passamos por momentos de alegria e desfrute com as pessoas que estão à nossa volta, e passamos momentos de solidão e desespero, e essas dores e sofrimento fazem parte da vida. Agora, a dor e o sofrimento que fazem parte da vida deveriam fortalecer a nossa fé, deveriam nos aprimorar na fé, deveriam nos tornar pessoas mais inclinadas a buscar
a Deus. A provação deveria, depois de passada, nos tornar aprovados diante de Deus na nossa fé. Mas nem sempre isso é verdade. Porque há momentos onde a dor e o sofrimento, dependendo da sua resposta, acabam tornando você uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue discernir quem é Deus. Quem é Deus para você? Se eu perguntasse para você quem é Deus e você respondesse baseado nas suas experiências, muito provavelmente você iria errar. Porque a nossa percepção nem sempre revela quem de fato é Deus. E a prova disso está nesse texto. A percepção de Ruth era que Deus era um Deus que estava contra ela. De Noemi, perdão. Era que Deus era um Deus que estava contra ela. Então a percepção dela estava distorcida por causa da sua dor e do sofrimento, da maneira como ela havia reagido ao sofrimento. Por isso que é tão importante nós entendermos que o mais importante não é o que acontece conosco, mas a maneira como nós reagimos ao que acontece conosco. Isso é muito importante. Porque você não pode mudar os fatos. Nem sempre nós temos poder de mudar o que vem sobre nós. Veio sobre nós. E às vezes o que veio sobre nós não nos agradamos do que veio. Foi dor e sofrimento. Você não pode mudar isso. Mas você pode dar uma resposta apropriada a isso. Você pode responder com fé. Você pode responder com confiança na bondade e na soberania de Deus, que embora você não consiga enxergar tudo à sua frente, embora o céu tenha se tornado nublado diante de você, e a tempestade comece a soar sobre a embarcação da sua vida, e as ondas começarem a bater sobre o barco da sua casa, da sua família, confiar que Deus é soberano para conduzir a minha vida e a tua vida em triunfo, em Jesus, na presença de Deus. Então, passar por esses momentos de provação com fé e sem abrir mão da fé, de modo íntegro. Ou permitir que esses momentos de dor e sofrimento distorçam a nossa visão sobre Deus e sobre a vida e nos tornem pessoas amarguradas. Agora, a amargura vai dar lugar à ira, vai dar lugar primeiro ao descontentamento, o descontentamento vai gerar ira e essa ira acaba em revolta. Você já viu pessoas amarguradas, são pessoas extremamente difíceis de você conviver, porque a pessoa se torna um crítico compulsivo de tudo e de todos. A pessoa não vive bem com ela mesma, então ela não vive bem com ninguém à sua volta e não vive bem com Deus. Então ela vai começar a transmitir essa amargura a plenos pulmões. É como se fosse um reservatório que ao invés de sair água doce, Noemi, vai sair água amarga, como as águas de Mara. E as pessoas que vêm muitas vezes perto daquela fonte não querem beber daquela água, ou se bebem daquela água, adoecem junto. Há pessoas que a dor e o sofrimento e a resposta que ela deu na vida tornaram elas tão amargas que agora todos que acabam se aproximando dela acabam se tornando amargos também, acabam sendo influenciados por essa amargura. A Bíblia mostra para nós a resposta, por exemplo, que deu Jó. Abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1. Jó também é alguém que passou por muita dor e sofrimento. Jó é alguém também que perdeu tudo que tinha, tudo que possuía. De repente perdeu. E no capítulo 1, a partir do verso 13, a Bíblia narra para nós qual foi a resposta de Jó. Diz assim, Jó, capítulo 1, verso 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam, vindo na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as juntas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto esse mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. E enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. E enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Olha que situação. Então, verso 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou e orou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Olha a resposta de Jó diante do duro sofrimento. A nossa resposta diante da dor e do sofrimento não deve ser como Noemi, nos voltando para dentro de nós e guardando aquela dor, aquele sofrimento dentro, gerando toda essa amargura. Pelo contrário, a nossa resposta precisa ser como a resposta de Jó, que respondeu com fé, na confiança de que Deus é bom, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Deus deu, Deus tirou, e em todo tempo Jó não atribuiu a Deus falta alguma. É a confiança, é uma resposta de confiança na soberania de Deus que está conduzindo as nossas histórias. Olha que interessante, Noemi, ela quando sai, ela não consegue enxergar, mas quando ela volta, ela começa a rever seus conceitos e valores. E essa é uma experiência importante para nós também, atentarmos nesse texto. Há momentos em que nós vamos passar por dor e sofrimento, e nesses momentos é muito importante que você tenha claro em sua mente o que de fato tem valor na vida, o que de fato é o mais importante da vida. Porque nem sempre a gente consegue enxergar isso. Às vezes nós temos algumas coisas que são muito importantes como que certas e acabamos desprezando. Infelizmente, a familiaridade conduz ao desprezo. E aí a gente acaba não dando valor a coisas para nós que são muito caras. E aí nós perdemos. E aí quando nós perdemos, nós sentimos a dor da perda. Olha só o que diz o verso 21. Esse verso 21, ele sempre me faz pular quando eu estou passando na leitura bíblica pelo livro de Ruth. Ele fala assim, ó: na fartura parti. Na fartura parti? Como assim? Espera aí. Vamos voltar ao versículo 1 do capítulo 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Se houve fome na terra, como é que ela está dizendo que partiu na fartura? Ela deveria dizer, partir na fome. O que ela está chamando de vida farta? Olha o que diz. Mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. O que ela perdeu lá? O que Noemi perdeu? Seu marido, seus filhos, sua família. Agora, depois de perder, ela começa a perceber o que de fato tem valor. Quando eles saíram de Belém, indo lá para Moabe, em busca de alimento, achando que estavam passando um momento difícil, agora ela percebeu o que é um momento difícil. E ela vai dizer, olha, quando eu parti na fartura, eu tinha tudo e não sabia. Eu tinha tudo e não me dei conta. Eu era rica. Eu tinha um marido abençoado, tinha filhos abençoados. Eu era uma pessoa rica porque eu tinha uma família. Eu era farta da riqueza que realmente importa. E agora? Agora eu estou pobre. Minhas mãos estão vazias. Noemi saiu de Belém com um vazio, talvez no estômago, porque não tinha alimento. Era momento de buscar a Deus. Era momento de se arrepender do pecado e pedir a bênção de Deus sobre a terra. Ela não fez isso. Agora ela volta para casa e está com o coração vazio. Ela fala das mãos, mas é o coração. Ela perdeu o que realmente fazia a vida dela ser uma vida rica. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra precisa tocar o nosso coração. Essa palavra precisa abrir a nossa mente. O que você tem no bolso é dinheiro, mas o que você tem em casa, na sua esposa, nos seus filhos, no seu marido, isso sim é riqueza. Entenda isso, o que você tem no bolso é dinheiro. Que Deus te abençoe e que nunca falte. Mas o nome de Jesus, entenda, a verdadeira riqueza está na família.
Um homem é rico ou pobre pela sua família. Os filhos são herança do Senhor. Recompensa, o galardão que Ele dá. Você acha que a herança de Deus ia ser algo pequeno? Algo corriqueiro? Comum? Não, não. Herança do Senhor. Herança. O Deus Todo-Poderoso, que é rico de tudo, te deu uma herança, seus filhos. Te deu uma esposa, um marido abençoado, uma família abençoada. Louvado seja Deus por isso. Que nos agraciou. Você é rico. Talvez tudo que você não tenha é dinheiro. Entende? Mas você é rico. Porque você é rico daquilo que realmente importa. Noemi precisou perder tudo para compreender isso. Você não precisa passar por isso, igreja. Em nome de Jesus, que não seja necessário você perder tudo para compreender que a verdadeira riqueza estava na sua esposa e nos seus filhos, no seu marido e nos seus filhos, na sua casa, em que todos estavam lá e estavam bem, e estava tudo certo. Talvez não era a melhor casa do mundo, o melhor carro do mundo, o maior conforto do mundo, mas é a sua família. É riqueza do Senhor. Ela precisou perder para compreender isso. Queira Deus que nenhum de nós precise chegar a esse ponto. Queira Deus que cada um de nós possa olhar do quanto nós já somos abençoados, quanto nós já somos prósperos, da riqueza que realmente importa nessa vida. Agora Deus, será que Deus mudou? Deus mudou. Noemi, de fato, mudou, infelizmente, a dor, o sofrimento, ao invés de fortalecer a sua fé, distorceram a sua percepção de Deus. Mas e Deus? Deus mudou, Deus continua sendo Jeová Jireh, claro. Diz assim, por que me chamas Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? E diz o verso 22, e foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita do quê? Da cevada. Quando elas chegaram? No início da colheita, primavera. Deus veio para prover sobre o seu povo. Uma civilização agrícola precisa predominantemente de chuva. Tem que ter tido chuva, a semente tem que ter vingado. Senão não tem colheita, não. Mas ela chega num ponto, embora Noemi esteja chegando em Belém, e vamos aqui a outro item do hebraico. Belém significa a casa do pão. Então elas estão chegando na casa do pão. E embora ela chegue muito amargurada, naquele momento que ela chega em Belém é um tempo de festa, é um tempo de celebração, quando o povo se reunia para celebrar a colheita. Deus havia agraciado o seu povo, Deus havia abençoado o trabalho do seu povo, Deus tinha confirmado a obra das suas mãos. Então elas chegam nesse tempo. Você acha que isso é coincidência? Isso é providência. O capítulo 2, no início, a gente vai ver que Ruth vai colher espigas. E quando ela vai colher espigas, e pela lei, os necessitados podiam colher as espigas que não passassem pelos ceifeiros, né, por aqueles que fossem contratados pelo dono do campo para colher. Se por alguma razão eles deixassem alguma cair, ou não tirassem todas as espigas do pé de milho, não viram alguma espiga, os necessitados poderiam vir e colher essas espigas pela lei. E era até dito em Israel que não se fizesse 2 colheitas nos ceifeiros, para que justamente acontecesse de o que passasse não ser pela ganância do dono da terra, mas pelo contrário, fosse para atender o órfão, o estrangeiro e a viúva. E pela providência de Deus, ela vai colher espigas num parente de Noemi. Olha como é que o tempo mostra, o final do texto, o verso 22, mostra que o tempo de Deus estava conduzindo essa história. Deus, de forma soberana, estava conduzindo a vida delas. Noemi não conseguia enxergar o que ela tinha. Ela ainda tinha vida, enquanto a vida há esperança. Deus é um Deus de novos começos, sim ou não? Então Deus é um Deus de novas oportunidades, novos começos. Ela não conseguia enxergar isso, mas Deus estava dando para ela. Outra coisa que ela não conseguia enxergar era a bondade e a lealdade de Ruth, que estava ali do lado dela. Ela não estava sozinha. Ela tinha alguém que, apesar da dor e do sofrimento, tinha decidido permanecer com ela. E ter alguém ao nosso lado num tempo de dor e de aflição é muito importante, é muito bom. Ela tinha isso também. E o que mais ela tinha? Ela tinha o próprio Deus conduzindo essa história. Porque, embora ela não pudesse ver, ela chega no tempo que
No tempo da primavera, quando estava tudo florescendo, eles estavam celebrando o que iam colher. Então, olha que alegria, aquele momento e elas chegarem ali. Deus é bom. Elas ainda não conseguiam ver, mas essa história, a gente vai continuar nessa história e a gente vai conseguir perceber o quanto Deus estava conduzindo de forma soberana e bondosa a história de Noemi e de Ruth, e quanto Deus seria um Deus gracioso na vida delas, no tanto que Deus ainda mudaria essa história pelo cumprimento da lei do Senhor. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Noemi ainda não conseguia enxergar, como nós, no tempo da dor. E nesse tempo da dor é necessário confiar em Deus, na soberania de Deus, no cuidado de Deus, na bondade de Deus, na provisão de Deus. No tempo da dor é necessário confiar em Deus. Ela ainda não conseguia enxergar, mas Deus estava para mudar essa história e para mostrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, que fica para nós como lição dessa palavra é que ainda que você, por conta da dor e sofrimento dessa vida, não consiga enxergar claramente quem Deus é, e não consiga enxergar claramente o quanto é preciso confiar em Deus, em sua palavra nesse tempo, confie na sua bondade, confie na soberania de Deus, confie na capacidade de Deus de fazer tudo novo de novo, confie num Deus de novos começos, ainda que os seus olhos não consigam enxergar a solução nesse tempo, confie em Deus, amém? Noemi e Ruth não vão ver isso agora, mas lá na frente elas vão ter essa oportunidade. Eu queria só compartilhar brevemente um testemunho, a palavra já se encerrou.